Caríssimos irmãos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que sejamos gratos pela oportunidade de estar presente ou ouvir os ensinamentos que aqui serão ensinados. Que tenhamos sabedoria para entendê-los e perseverança e coragem para vivenciá-lo. Trago uma mensagem para que possamos ir serenando o nosso coração e que também possa nos aflorar nossa intuição e sensibilidade, para que possamos acolher a quem precisa e que a caridade seja nossa aliada nesse caminho hoje. A mensagem é: permaneça inabalável. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Isaías, versículo 41. O versículo que lemos traz verdades incríveis a respeito do cuidado de Deus com a nossa vida. Entendo que Ele está conosco independente da estação que estejamos vivendo, boa ou ruim. Sua mão nos segura e conduz a um lugar de descanso. Sabemos que não estamos isentos de problemas e tempestades em nossa vida. Tudo isso faz parte dos processos pelos quais precisamos passar. Hoje mesmo, você pode estar enfrentando uma situação difícil, mas entenda que a forma como você lida com ela fará toda a diferença. Perceba que Deus não olha para os seus erros, para o seu passado ou para as decisões contrárias à vontade dele que você possa ter tomado, mas sim para o que você fará daqui para frente. No texto que lemos, por meio de Isaías, Deus estava advertindo o seu povo por causa dos seus erros e pelo fato de o terem abandonado, mas reafirma sua promessa, dizendo que jamais os abandonará, bastando que se arrependam e voltem para Ele. Eu desafio a olhar para a sua história e saber que ela pode ser completamente ressignificada, assim como foi a minha. Sempre há um novo horizonte em Deus e uma nova chance. Para isso, basta tomar a decisão de fazer de forma diferente. Saiba que a insegurança e o medo são sinais de que você ainda precisa entregar o controle nas mãos de Deus Pai. Confie plenamente nas promessas. Quando sentir-se desanimado e deprimido, lembre-se de que Deus está com você. Por isso, confie. Não tenha medo, pois Ele é um Deus presente que o fortalece, o ajuda e o sustenta. Não tema. Deus nunca perdeu o controle. Caros irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no lar e no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos à leitura do nosso Evangelho da noite de hoje. É o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Item 4. A lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar ao casamento. Segundo a natureza, não certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem números
as faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver junto, do que lhes dá a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos leva a compreender as duas leis pela qual é regida a instituição do casamento, que é a lei civil e a lei divina. A primeira regula a maneira da realização desse ato, segundo as necessidades sociais, econômicas, éticas das sociedades, variando segundo os povos e as épocas. A segunda determina a existência do afeto, do amor que leva dois seres a se unirem numa vida em comum, propiciando o nascimento de filhos a quem devem amar e educar, auxiliando-os no seu desenvolvimento espiritual, ou seja, intelectual e moral. Esta lei é imutável, é a única lei que sanciona o casamento aos olhos de Deus, e com ela toda a família se eleva e se reeduca. Os casamentos realizados sem afeto, por outros interesses, sejam quais forem, podem estar enquadrados na lei civil, mas não seguem as diretrizes da lei divina, visto que o afeto dos cônjuges é necessário para uma vida de enriquecimento espiritual e para que juntos expanda aos filhos e aos próximos. Podem, pois, ser rompidos quando o relacionamento se torna impossível, embora estejam envolvidos, sujeitos às suas consequências de suas escolhas. A lei civil é necessária e útil, porque regula as relações sociais e os interesses familiares, frutos da civilização, mas varia segundo a cultura dos povos e das nações. Deve, pois, ser respeitada, mas nada absolutamente impede que ela seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vista apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Finalizando o Evangelho da noite de hoje, nós unimos os nossos pensamentos com a equipe encarregada para a fluidificação das águas de todo o planeta. Que ao usufruirmos dessas águas, possamos receber todas as benesses necessárias à nossa vida. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de todo esse momento de paz, de energia e reflexão. Que assim seja. Boa noite.